E ao longo dos anos, travamos aqui um debate em comissão, não com a sociedade. O que é que nós discutíamos? Porque o projeto de Yara Bernardes arrumava cadeia para todo mundo. Criminalizava a sociedade como um todo. Você era obrigado a gostar e querer do que ela escreveu no texto dela. Se você não aluga um imóvel, você está preso. Se você demite, está preso. Se você não admite, está preso também. Uma série de inconstitucionalidades. Muito mais para se construir cadeia e criar um império homossexual no Brasil. Uma série de privilégios para pessoas que precisam ser respeitadas enquanto cidadão brasileiro, que trabalham, que geram emprego, e que nós precisamos respeitá-los. O projeto já é errado no seu nascedouro, porque o homofóbico quer matar, quer destruir, quer enforcar, e não se trata disso. Aqui não tem nenhum homofóbico, já começou errado, e continua errado. Não existe essa história de homofobia. Se existe homofóbicos, essas pessoas têm que ser punidas. Elas têm que ser punidas. Mas não é o caso da sociedade como um todo. Da sociedade como um todo que não foi ouvida nesse debate. Quando veio para essa comissão, e aqui nós fazíamos esse enfrentamento com a senadora Fátima Cleide, propunhamos audiências públicas. Audiências públicas, Vossa Excelência, testemunha. Para ouvirmos a sociedade, ouvir a OAB, ouvir CNBB, ouvir confederação de religiosos no Brasil, seja espírita, seja protestante, seja o que for. Seja associação judaica, islâmica, o que for. Né? Católicos, todos. Ninguém foi ouvido. Essas audiências públicas não aconteceram. E houve uma reunião nesse plenário para se votar o relatório da senadora Fátima Cleide. Nós tínhamos maioria absoluta, esmagadora. Eu me levantei e disse, quando o presidente colocou em votação, o presidente não coloca em votação porque a senadora Fátima Cleide vai perder. E eu preciso garantir a minha palavra, Vossa Excelência testemunha, de homem, de que nós precisamos ter audiência pública. Podemos sepultar isso agora aqui. Só não me arrependo porque eu nunca fui homem de duas palavras. E nós havíamos concordado nas audiências públicas. Audiências públicas que nós precisamos ter antes de votar esse projeto. Nós precisamos ouvir a OAB, nós precisamos ouvir a sociedade islâmica, nós precisamos ouvir os católicos, nós precisamos ouvir evangélicos, nós precisamos ouvir militares, nós precisamos ouvir todo mundo. Homossexuais, precisamos ouvir todo mundo. Os assumidos, os não assumidos. Fazer um debate pleno. Agora, quando a senadora Marta disse, porque o próprio presidente Lula reconheceu o ano passado, Lula decidiu sozinho com a cabeça dele. A resolução de direitos humanos, antes do final do governo Lula, que foi escrita lá pelo nosso ex-ministro de Direitos Humanos, que decidia as coisas com meia dúzia de pessoas e falava em nome da sociedade, quando, no segundo turno das eleições, nós tivemos uma reunião com o então presidente Dilma Rousseff. Era um momento que precisava ganhar a eleição. Eu, o senador Pinheiro, Gilmar Machado, alguns líderes religiosos, a Dilma Rousseff, então ministra Dilma Rousseff, candidata a presidente da República, e ela assumiu uma série de compromissos inscritos. Inclusive, os compromissos dela têm que ser debatidos, e ela tem que participar desse debate, do que ela assinou. Porque se ela não cumpriu o que assinou, para mim será uma grande decepção. Porque eu cruzei esse país de ponta a ponta, tentando discriminá-la, tentando discriminá-la mesmo, descriminalizá-la, onde ela foi criminalizada nas confissões religiosas, para poder ajudá-la a chegar à presidência da República. Isso, para mim, será uma decepção muito grande. Então, nós temos documento assinado com a presidente da República, e que todos esses temas não seriam por ela sancionados. Qualquer tema, e esse tema, nesse momento, como ele está, é um enfrentamento à família brasileira. Veja só, senhor presidente. No projeto original de Yara Bernardes, se dava direitos que não está no Estatuto do Negro. O negro não tem esses direitos. Não está no Estatuto do Idoso. O idoso não tem esses direitos. Não está no Estatuto do Índio. O índio não tem esses direitos. Não está no Estatuto do Portador de Deficiência. Eles não têm esse direito.
e ninguém faz opção por ser negro. Ou faz? Ninguém faz opção para ser índio? Ou faz? Ninguém faz opção para ser idoso? Ou faz? Ou alguém faz opção para ser portador de deficiência? Ou faz? Não, não faz. Então, senhor presidente, no segundo momento, muito espertamente, a ex-senadora Fátima Cleides lança a mão disso e inclui dentro dessa mesma criminalização os portadores de deficiência. Inclui nessa mesma criminalização os negros, idosos, quando nós começamos a fazer esse contra-argumento. Olha, isso não vale, isso não é nem honesto, isso não é nem honesto. Por isso, senhor presidente, eu acho, com todo o respeito da minha vida, a história política da senadora Marta Suplicy, com todo o respeito da minha vida, a minha colega senadora, a sua história, a sua luta para construir um país novo, diferente, até porque quando ela estava na vida pública, e militando na vida pública, eu nem sonhava. Eu preciso respeitar mesmo, todo o meu respeito àqueles que pensam diferente de mim, a senadora Marinô, aqueles que pensam diferente de mim, com todo respeito. E com todo respeito aos homossexuais, que sempre tive. E nós não precisamos ofertá-los nada mais do que o respeito que a Constituição já manda dizer, não? O Supremo prestou um desserviço à família do Brasil. Um desserviço. Meia dúzia de homens que em algum momento da vida eles acham que estão muito próximos de Deus e depois deles não tem ninguém mais a recorrer. E o Supremo não é o suprassumo da verdade. Quando há interesse, se decide pelo mérito. Quando não existe, a frase é a seguinte aqui, é a casa que só decide pela constitucionalidade. O senhor se lembra da ficha limpa, atabalhoadamente, num primeiro momento, como é que decidiram? Decidiram no mérito, buscando crimes de 50 anos atrás de pessoas, para não lhes permitir mais o direito de, ainda que fosse criminoso de fato, de disputar uma eleição. Mas, num segundo momento, já mudaram de posição, e aí é pela constitucionalidade. Isso não quer dizer que o Supremo tenha a verdade nessa questão. É preciso ouvir a sociedade. Onde nós vamos parar? Essa não é a verdade que é um debate de evangélicos contra homossexuais. Isso é nefasto, até criminoso falar isso. Não há e não temos a necessidade de fazer qualquer enfrentamento discriminatório com relação às pessoas. Mas é preciso ouvir uma sociedade, senhor presidente, que não foi ouvida. E é por isso que nós estamos entrando com requerimento. Alguns senadores aqui assinaram pedindo as audiências públicas. Nós precisamos das audiências públicas. Nós precisamos debater com a sociedade, junto comigo, com o senhor, com a senadora Marta, com a senadora Marinô, com Humberto Costa, com Crivella, com Pinheiro, com Wellington Dias. Não é? Nós precisamos discutir isso com a sociedade.